Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado de capitais brasileiro. Hoje a gente está aqui com a Fernanda Naveiro, que é diretora da São Carlos. Fernanda, muito obrigado pela participação. Obrigada, Marco. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. A gente fala muito de códigos, né, em bolsa, né? É verdade. E a gente lembra assim, SCAR, São Carlos, né? E eu sempre falo assim, as empresas, os códigos, eles são pessoas que estão por trás desses códigos, né? Dessas empresas, desses CNPJs, né? Tem bastante trabalho por trás dos códigos, né? E aí, então, o objetivo hoje é a gente conhecer mais a história da companhia, o momento, as pessoas. Mas antes, como eu sempre gosto de falar aqui, principalmente no SaraCast, é conhecer o seu trabalho, a sua carreira, né? Quanto tempo você está na companhia, os demais outros executivos, antes de mesmo da gente começar a falar sobre a São Carlos especificamente. Tá ótimo, obrigada. Novamente é um prazer estar aqui hoje com você. Bom, eu falando um pouquinho aqui da minha carreira, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da São Carlos. Eu sou carioca, né? Acho que dá pra perceber pelo sotaque. Ninguém desconfiou. Ninguém desconfiou, né? Enfim, eu me formei em economia na PUC no Rio. Você sabe que o paulistano também tem seu sotaque, né? Mas o paulistano fala que não tem, né? Não, tem bastante, né? Eu tô há 15 anos já aqui, então já perdi um pouco do carioca. Mas enfim, eu fiz economia, né? Me formei em economia na PUC no Rio. E iniciei a minha carreira na Lojas Americanas, né? Há 20 anos atrás, mais ou menos. Então, desde então, aí as origens já foram, né, no grupo aí, né, 3G, com toda a cultura, enfim, toda a formação de 3G. Comecei lá em área financeira, minha carreira toda foi em área financeira. Trabalhei na área de tesouraria, planejamento financeiro, depois fiz um pouquinho de RI. E aí depois tive um grande período em relações com investidores aí de grandes empresas de capital aberto, tá? Passei acho que mais de 10 anos fazendo RI, passei na Fibra Celulose, Minerva Foods. Tem empresa que o pessoal não sabe que existe, né? Ou já existiu, né? É verdade, né? Fibra, a Fibra, né? Hoje em dia já virou Suzano. Já era uma fusão, né? Da Aracruz com a VCP, né? E aí hoje é Suzano, né? Suzano SA. Daqui a pouco é Suzano e IP, né? Daqui a pouco é Suzano e IP, é verdade. Tá rolando esse boato, é verdade. Mas enfim, e aí eu ingressei na São Carlos em 2015, então tô completando agora no meio do ano 9 anos de companhia em RI, né? E aí dentro da companhia passei por várias áreas, tá? Depois de RI, onde eu fiquei uns 2 anos, eu fui para tesouraria, planejamento financeiro, assumi toda a parte de... Tudo na São Carlos. Assumi toda a parte de faturamento, quanto a pagar, quanto a receber, cobrança, todo aquele back-office ali de área financeira, né? Então foram quase 3 anos aí. Depois disso, a gente decidiu em 21 montar uma vertical de negócios, do negócio de residencial para renda. Já numa cadeira de diretoria, eu assumi essa vertical de negócios em 21. E aí, recentemente, né, esse ano, eu acabei acumulando aí essa cadeira de diretoria financeira. Na realidade, acho que pegando um gancho aqui até do que aconteceu, a gente teve algumas mudanças importantes na companhia, né, no management da companhia nessa virada de ano. O Felipe Góes, ele estava na companhia já há 12 anos como presidente da companhia. E o Rolando Mifano tinha sido presidente por 12 anos e estava na presidência do conselho há 12 anos. Ele se aposentou efetivamente. E aí o Felipe, né, saiu dessa posição de CEO e foi para a posição de presidente do conselho, tá? Acho que isso tudo foi feito de uma forma bem, assim, estruturada, né? Assim, uma forma bem organizada, assim, não foi nada inesperado, né? Muito pelo contrário, ele estava 12 anos já na posição de CEO. E o Gustavo Mascarenhas, que era o diretor financeiro da São Carlos, então, fez um processo de transição e assumiu a cadeira do Felipe como CEO da companhia, né? E aí eu acabei indo para a cadeira de diretora financeira no lugar do Gustavo, tá? Entendi. Então, hoje, como é que é a nossa governança lá? O Felipe tá como presidente do conselho, então, assim, ele continua super atuante na companhia, né? Muito participativo, tá com a gente lá em alguns comitês, o que eu acho que é ótimo, né? Dá muita continuidade, todo o know-how e a experiência que ele tem, ele continua contribuindo bastante. O Gustavo como CEO, e a gente tem 4 cadeiras, de diretores, né? Então, que a gente chama de comitê executivo. Então, sou eu na diretoria financeira. A gente tem o Carlos Montenegro, que toca a nossa vertical de escritórios, que a gente chama de office, né? A gente tem a Juliana Cardoso, que é a nossa diretora da Best Center, que é o nosso negócio de varejo, que a gente vai falar um pouco mais aqui. E a gente trouxe agora recentemente o Leandro, que era nosso diretor de M&A, para compor esse comitê executivo
e continua tocando toda a parte de M&A de escritórios, bem focado em escritório. Então, com isso aí, somos em 5 aí, tocando o dia a dia da companhia. Hoje nós temos aproximadamente 65 colaboradores na São Carlos, que tocam aí o dia a dia da companhia e fazem as coisas acontecer. Então, esse é um pouquinho do meu histórico aí, hoje como é que a gente está organizado lá. Boa, vamos conhecer um pouco mais do ativo especificamente, né? Lembrando, listado em bolsa. E eu queria primeiro conhecer um pouquinho da história, no sentido assim, a gente sabe, como você falou, né? Parece que a sua história, a história da empresa, teve uma origem ali muito parecida nas Lojas Americanas, né? Mas hoje acho que nem você nem a São Carlos tem mais relação, pelo menos direta, com a Lojas Americanas, né? Exato. Então, como que foi essa história, né? E de novo, hoje os ativos talvez não tenham relação, né? Acho que hoje posso dizer que é zero, né? A relação com qualquer Lojas Americanas. Enfim, contar um pouco dessa história de como surgiu a companhia lá atrás. Tá. E como é que ela está estabelecida hoje. Até, se você puder, um pouquinho além, um pouco das verticais, né? Percentual de receita ou de ativos, enfim, como vocês classificam. Tá bom. Bom, vamos lá. A São Carlos é uma empresa que esse ano comemora 25 anos de existência, né? Então, uma empresa aí bastante sólida, né? Com uma reputação muito boa, né? A São Carlos, ela nasceu de um spin-off de ativos da Lojas Americanas. Então, lá em 99... Listada em bolsa, Listada em bolsa. A gente já nasceu listada em bolsa, lá o SCAR 3 já é o nosso ticker há mais de 20 anos. E aí, na época, quem tinha Americanas recebeu... Recebeu a ação. A gente até hoje tem alguns acionistas, às vezes, que, né, ainda eram lá de época de Lojas Americanas. Então, basicamente, lá em 99, a Lojas Americanas, ela decidiu splitar esses ativos, né? Os ativos mesmo, as lojas físicas, os imóveis, né? E jogar debaixo de uma outra empresa que é a São Carlos. Então, a nossa origem se dá a partir desse spin-off dos ativos imobiliários, né? E a São Carlos começa sendo dona dos ativos e alugando esses imóveis para Lojas Americanas. Então, o nosso portfólio inicial era nada mais, nada menos do que os imóveis onde ficavam as Lojas Americanas, tá? E aí, a companhia, enfim, veio vindo. E aí, a gente decidiu, né, que, putz, não vamos ficar só investindo nisso. Vamos investir em outros negócios imobiliários também. E aí, na época, o que a gente fez? A gente começou a olhar para o segmento de escritórios, né? A gente viu ali um potencial interessante, né? Tudo se desenvolvendo, Rio, São Paulo. Então, a gente falou, não, vamos começar a vender esses imóveis, né, de Lojas Americanas. E a gente começou a investir em torres de escritórios, basicamente Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Isso foi mais ou menos até 2006, a gente ia lá, comprava, vendia, comprava outro. E em 2006, a gente resolveu fazer uma rodada de capitalização na empresa, tá? Então, a gente fez um follow-on, né? Um IPO, na verdade, um re-IPO, alguns chamam, né? Onde a gente captou 350 milhões de reais e isso deu fôlego para a gente começar a crescer mais. Eu acho que vale a pena falar o seguinte, desde 2006 até hoje, a companhia nunca mais fez um processo de capitalização, né? E a gente saiu de um portfólio de 600 milhões de reais, mais ou menos, né? A gente chegou a ter um portfólio de 5 bi de reais em ativo. Você vai falar, poxa, como é que a gente fez isso? A gente fazia isso comprando bem, vendendo bem. Comprando bem, vendendo bem, pegando esse lucro e reinvestindo em novos ativos, né? E aí, num primeiro momento, muito focado em escritórios, tá? Como eu já falei. Em 2011, a gente decide estudar, olhar mais a fundo esse mercado de centros de conveniência, tá? E decide criar a vertical chamada de Best Center, tá? Que é uma vertical de negócios de varejo, né? Inspirada, digamos assim, no modelo americano, né? De strip malls, né? Que é como isso é conhecido nos Estados Unidos. Mas, digamos assim, adaptado para o modelo brasileiro, né? Então, acho que vale a pena mencionar, assim, o mercado americano de strip malls, ele tem mais de 100 mil strip malls espalhados pelos Estados Unidos, né? Assim, é um mercado bilionário, gigantesco. A gente não tinha nada no Brasil. E a gente falou, poxa, é um negócio bem interessante, ninguém tá fazendo, ninguém fez até hoje, por que a gente não faz, né? Adaptamos um pouco para nossa realidade. E em 2011, começamos a montar a Best Center, que esse ano está completando 13 anos, né? Hoje somos pioneiros nesse negócio, né? Já temos aí 45 centros em operação. E aí, enfim, a gente depois fala um pouco mais no detalhe, porque acho que os modelos de negócio são muito diferentes aqui, entre escritórios e Best Center, tá? E aí, em 2021,
a gente resolve entrar no segmento de residencial para renda, também inspirado no modelo americano de multifamily, né, que é conhecido lá. A gente faz uma aquisição de imóvel aqui em São Paulo, na Vila Olímpia, e vai crescendo, né, o bolo, digamos assim, a ponto de chegar aí num portfólio que hoje está avaliado em mais ou menos 4 bi, 3.900 de reais, sempre alocando o nosso próprio capital de forma bastante disciplinada, né, e fazendo o portfólio crescer, digamos assim. Tá. Vamos começar pelas verticais, e eu queria começar pelo meio, na verdade. Depois a gente fala do office, mas como você falou do Best Center, né? Enfim, como é que são as características de um Best Center? No sentido assim, ter um limite mínimo de tamanho, máximo de tamanho. Como é que funciona, por exemplo, a qualidade dos locatários, no sentido dos clientes? Você precisa ter uma loja âncora e às vezes com alguns conceitos de shopping, enfim. Como é que funciona isso? Inadimplência comparada a outros ativos, né? Até pra gente, às vezes, a gente acaba comparando ou com outras empresas de capital aberto ou fundos imobiliários, enfim, mas até como você fala assim, tem uma oportunidade, mas ao mesmo tempo tem muito espaço para evoluir, assim, né? Parece que no Brasil ainda tem muito pouco, né? Esse com certeza. Vamos lá, o que é a Best Center, né? O que são esses centros de conveniência? A gente gosta de falar que esses centros, eles agregam o melhor do shopping e o melhor das lojas de rua, né? Então, hoje, se você é um varejista e você quer abrir uma loja, você tem 2 opções, né? Tinha até ter a Best Center. Ou você vai para uma loja de rua, ou você abre num shopping. Mundos muito diferentes, custos muito diferentes. Então, a gente fala que a Best Center, né, o centro de conveniência, ele tá no meio do caminho. Por quê? A loja de rua, você não tem muitas vezes ali o estacionamento, né? Você tem uma loja de um tipo e a do lado não tem nada a ver, ou enfim, é um mix que não se complementa, né? Na Best Center, né, nos nossos centros, o que a gente tem? Sempre estacionamento na frente do mall, né, do empreendimento, gratuito, né? Então, eu não tenho que pagar estacionamento para utilizar e ir nas lojas, tá? Além disso, a gente tem ali o que tem de muito bom no shopping? Estacionamento, mas que é pago. Você tem segurança, você tem limpeza, você tem manutenção. Isso tudo a gente também tem dentro dos nossos centros de conveniência, dos nossos centros comerciais. Por isso que a gente gosta de falar que é meio que o melhor dos 2 mundos, né? Então, assim, os nossos empreendimentos, e aí acho que contando um pouco desse modelo, assim, né? Esse é um modelo 100% orgânico, né? Montado pela São Carlos, pela Best Center. Então, a gente atua em 100% da cadeia. E só para usar esse Best Center, algum nome próprio ou posso usar para um concorrente também? Ou é o nome de vocês? Não, é o nome da empresa. É o nome da empresa. Assim como tem São Carlos, então tem a Best Center. Então eu posso falar que é o Best Center da empresa X. Não. O Best Center da São Carlos. É errado. Então, assim, a gente atua em toda a cadeia aqui. A gente estuda a localização, isso é fundamental, tá? Esses empreendimentos, eles estão sempre localizados em regiões bem adensadas, regiões residenciais, porque o objetivo principal é a gente trazer conveniência no dia a dia dos nossos clientes finais. Então, assim, você tá voltando para casa e você fala, nossa, eu preciso dar uma paradinha no supermercado, eu preciso comprar alguma coisa na farmácia, eu esqueci de comprar a ração do meu cachorro, eu preciso... Então, assim, o nosso empreendimento, ele sempre vai ter um mix de lojas visando trazer conveniência para os nossos clientes. Então, a gente busca estar sempre localizado em vias de grande fluxo. Normalmente, a gente fala no retorno para casa, que é a hora que você para fazer essa compra rápida, tá? Então, a gente atua comprando esses terrenos. Depois, a gente desenvolve um projeto, aprova nas prefeituras, constrói, loca e opera. Tá? Então, a gente atua na cadeia inteira, do início ao fim. Hoje, né, depois de 12 anos, a gente já tem aí um know-how, né, bastante bom, né, em relação a como fazer isso. A gente já errou, né, algumas vezes e aprendeu muitas outras, né. Então, hoje a gente já sabe a localização, a gente já sabe o formato que o empreendimento tem que ter, né. A gente já sabe hoje qual que é o mix ideal para esse empreendimento. Mas eu te diria que hoje, assim, 45% mais ou menos da área desses empreendimentos estão voltadas para alimentação. Então, vai ser um mini mercado, ou vai ser uma rede de fast food, por exemplo, né? Ou um café, algo do tipo. Mas hoje, restaurantes também, a gente tem alguns empreendimentos. Mas hoje aí uns 45% mais ou menos da área é alugada para alimentação. Os tamanhos, assim, isso foi uma outra coisa que a gente aprendeu. Na média, os nossos
empreendimentos têm em torno de uns 2.000 metros de área locável. A gente entende que é um tamanho bom, né? Temos maiores? Temos, mas a gente entende que às vezes fica grande demais, né? E pequeno demais você acaba colocando uma loja só, né? Então, assim, a gente hoje entende que 1.500 a 2.000 metros é um bom tamanho. Você consegue ter um número de lojas muito bom ali, em 8, 10 lojas, dependendo, né? E aí é isso, assim, o mix está muito voltado para tudo que traz conveniência. Alguns empreendimentos a gente também tem serviços, então você tem uma esmalteria, uma barbearia, você tem muita lavanderia também, a gente também tem muita academia, mas hoje, assim, eu diria que os segmentos mais representativos, né, e que acabam trazendo até uma consolidação para aquele centro, é muito o mini mercado, né, a rede de fast food, a farmácia, então isso a gente sempre tem, tá, assim, e pet shop, né, pet shop hoje tá quase pau a pau ali com os mini mercados, assim, né. De todos os tamanhos. Cresce muito, e fast food também é um negócio assim que, nossa, você não acredita, quando você olha ali, crescimento dessas redes, assim, é realmente, assim, impressionante a resiliência que eles têm, né. E aí, por isso que eu até gosto de falar, assim, acho que na pandemia, esses empreendimentos ganharam uma relevância muito grande, né, assim, acho que foi uma solução de varejo que se mostrou muito, muito boa, porque os shoppings estavam fechados, né, e aí as pessoas não queriam ficar em lugar fechado, né, e os nossos centros, eles são sempre totalmente abertos, tá, então, as pessoas acabaram buscando muito e conhecendo ainda mais esses empreendimentos como uma forma aí de fazer as suas compras, né, dado que você tinha outras, principalmente os shoppings aí fechados, então acho que a gente cresceu bastante durante esse período, ganhou muita visibilidade, né? E aí, até também respondendo sua pergunta, a forma de operar é semelhante ao shopping, a gente tem sempre uma âncora, né? E as lojinhas satélite. E o nosso formato, né, de locação também é muito parecido. E vocês mesmos fazem a administração? A gente administra tudo, né? A gente tem um time dedicado. E aí a gente, né, cobra um aluguel, né, pela ocupação do espaço, e a gente também tem um percentual que a gente chama ali da receita de vendas. Então, dependendo do quanto o lojista faz de vendas, a gente tem um aluguel variável. É bem igual a shopping, tá? Com a diferença de ter um custo de ocupação um pouco mais em conta, né? Shopping você tem fundo de promoção, fundo de marketing, essas coisas a gente não tem nos empreendimentos, não tem muita necessidade. Então, ele acaba tendo um custo muito competitivo para o varejista, tá? E só curiosidade, você tem alguns nomes aí para quem tá assistindo? Fala assim, ó, passa ali. Quais são não vou falar melhores porque vai dar briga, né? Vamos lá. Hoje a gente tem 45 centros em operação, tá? Dos quais 43 no estado de São Paulo. Tá. E 2 no Rio de Janeiro, tá? Aqui em São Paulo, aqui bem cidade de São Paulo, a gente tem alguns, mas hoje a gente está bastante espalhado, né? Pelo estado de São Paulo, principalmente a região metropolitana de Campinas, né? Porque são lugares que hoje você tem uma boa, uma quantidade boa de terrenos à venda, diferente de São Paulo, que é uma briga grande aqui para você conseguir encontrar terreno num bom preço que viabilize o negócio, tá? Mas aqui em São Paulo a gente tem 2 muito bons. Um fica na Verbo Divino, em frente ali àquela escola Pueridomos, na Verbo Divino mesmo. É um empreendimento que a gente já opera há bastante tempo, então ele tem uma ótima academia no piso superior, ele tem fast food no térreo, uma área de tipo um food hall assim no final, tem banco, tem agência da CVC, tem, enfim, espaço laser, tem de tudo um pouco. E a gente também tem um segundo centro muito bom que fica ali na região de Perdizes, num empreendimento da Tecnisa, chamado Jardim das Perdizes. Legal. Um empreendimento bem grande. Ele tem 2 torres comerciais bastante grandes e embaixo tem como se fosse uma fachada ativa. E esse mall também é operado pela gente. Tem Carrefour, tem restaurante, tem lavanderia, enfim, tem uma série de lojas lá. Esses são os mais conhecidos aqui em São Paulo. Esse, pelo visto, já é mais de 2.000 metros, né? Ou não? Talvez, assim, ele é grande. Ele é grande. Mas é um Carrefour pequeno, né? O Carrefour tem essa linha do Carrefour Express, né? Assim como você tem o Minuto Pão do Pão de Açúcar. Então não é um supermercado tão grande, tá? Bom. São esses supermercadinhos menores. E aí, outra curiosidade, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre o Office, mas no Best Center, vocês têm alguma possibilidade de vender esse ativo, né? Porque no Office já a gente vai falar sobre o Office, né? Mas relativamente, vamos colocar, faz parte do negócio, isso, né? E aqui não. Não. Ou existe essa possibilidade?
Não, vamos lá. São modelos de negócios, assim, muito diferentes, assim. Como você falou, a gente vai falar escritório. A ideia é comprar com potencial de valorização para vender. A ideia da Best Center já é uma formação de portfólio. Por quê? Você tem uma eficiência na operação quando você tem a operação do portfólio. Então, a ideia, e como a gente atua na cadeia inteira, né, a ideia aqui é realmente a gente formar esse portfólio. A gente já vendeu ao longo do tempo? Já. Empreendimentos que a gente viu que não fazia tanto sentido, ou que a gente teve uma boa proposta, né? Então, isso pode acontecer, não é que a gente nunca vendeu. Mas, assim, de fato, a ideia aqui é ter portfólio, você ganha muita eficiência, né, principalmente na gestão. Então, a gente tem um time comercial hoje, né, para fazer toda a alocação das lojas e, enfim, troca de locatário, enfim. A mesma coisa na operação, né, eu tenho uma estrutura interna hoje que atende esses empreendimentos. Então, quanto mais eu tenho, muitas vezes eu consigo usar a mesma estrutura para atender esses empreendimentos. Então, você tem um ganho aí de sinergia relevante conforme você vai aumentando esse portfólio, tá? Então, aqui a ideia é a formação de portfólio mesmo. Só para a gente terminar o Best Center, se tiver os números de cabeça, senão qualquer coisa a gente recorre aqui a cola. O que é ABL hoje só de Best Center e valor dos ativos? Tá, bom, a gente hoje tem valor de ativos em torno de 900 milhões de reais, tá? Só a Best Center. Só a Best Center. Mas acho que vale a pena falar o seguinte. Desses 900, a gente deve ter em torno aí de uns 700 milhões, mais ou menos, 750, que são esses centros de conveniência. Por quê? Lá em 2021, a gente fez uma aquisição de um portfólio de lojas pernambucanas. Naquela operação de sale leaseback, né? Então, a gente comprou um grupo de lojas ali no atacado, com a ideia da gente ir vendendo isso no varejo. E hoje a gente ainda tem aí uns 250 milhões, mais ou menos, desse portfólio de lojas. Então, desses 900 da Best Center, né, eu diria aí que 250 tá em lojas e uns 650 tá na Best Center. A BL uns 80 mil metros, eu acho que só de... Deixa eu pegar aqui. Eu acho que só de lojas de rua... Desculpa, de centros de conveniência são 100 mil metros de ABL e mais 33 nas lojas de rua, tá? Então, 100 mil metros já de ABL a gente tem na Best Center nos centros comerciais. Boa. Vamos fazer um rápido intervalo, mas só para terminar, então, o Best Center. Curiosidades aqui, né? O que vocês acham que talvez seja o mercado endereçável, né? Aquelas perguntas de analista, né? O que poderia crescer? Ou se tem alguma geografia, por exemplo, que vocês não têm... Principalmente em 2023, 2024 um pouco menos, mas em 2023 todo mundo falou do centro agrícola, né, do Brasil, né? Então, Goiás, Mato Grosso, enfim, que ali não tem recessão, né? Tem algum mercado, geografia que vocês pretendem ir ou estão olhando? E segundo, o que poderia ser potencial desse mercado? Tá. Olha, assim, esse negócio, ele é, assim, super replicável, digamos assim, tá? É um negócio que ele é bem escalável, tá? Eu diria, assim, que a gente poderia ter centros espalhados pelo Brasil inteiro, tá? A gente começou por São Paulo e o mercado de São Paulo é muito grande, mas a gente, enfim, pode vir, sim, a explorar outras cidades, tá? Nesse momento, nesse curto prazo, a gente não tem esse mapeamento feito, mas é algo que, conforme a gente for crescendo, né? E a gente... pode endereçar todos esses mercados que você comentou, tá? A gente pode ir para a região Minas Gerais, podemos para o Sul, Curitiba, Centro-Oeste, enfim, Mato Grosso, todas essas áreas, elas, enfim, comportam centros comerciais, né? Se você pensar que a gente hoje está em São Paulo, mas muito no interior de São Paulo, qualquer local ali que você encontra, uma cidade, uma população que tenha renda, uma renda relevante, mas uma população de uns 250 mil, 300 mil habitantes, ele recebe super bem um centro comercial desse, tá? Tanto que aqui em São Paulo, nossa, a gente tem 4 na região em Campinas, a gente tem Vinhedo, a gente tem Paulínia, a gente tem Itapetininga, Araraquara, a gente tem Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, toda a região do Vale a gente tem, Guará, Jacareí, Taubaté, enfim, o que não falta é centro aqui espalhado. Então, assim, é um negócio realmente que a gente consegue replicar em outras regiões aí do Brasil, né? A gente tem planos para em algum momento espalhar a Best Center pelo Brasil inteiro, né? Mas obviamente que, assim, você tem que dar o passo na hora certa até para você não prejudicar a sua operação, porque é um negócio que demanda, né, cuidado, manutenção, é o dia todo ali, mantendo tudo limpo, arrumado, organizado, né? Então, você também tem que tomar cuidado para saber a hora certa de fazer isso, tá?
Mas o Brasil é super aí capaz de a gente conseguir explorar todo o país aí. Boa. Ô, Fernanda, vamos fazer um rápido intervalo. A gente volta no segundo bloco, que a gente ainda precisa falar de muita coisa, principalmente da parte de office, né? E também, vamos dizer assim, da parte residencial, que não deixa de ser algo potencial, né? Mas relativamente novo, né? É um rápido intervalo. Daqui 1 minutinho a gente está de volta. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui no nosso SaraCast especial com o time da São Carlos, com a Fernanda, que é diretora financeira da companhia. Fê, a gente estava devendo, tem um monte de ponta devendo, né? Mas primeiro, vamos dar um passo para trás. A gente falou muito no primeiro bloco sobre o Best Center, que agora que eu descobri que não é uma categoria, é uma empresa da São Carlos, né? Eu sempre chamei. Falei assim, olha lá, um Best Center. Né? Não necessariamente é o Best Center, né? É verdade. Eu já apelidei como Best Center. Vamos dar um passo atrás para falar um pouquinho sobre Office. E aí entender um pouco do que é o DNA da companhia em termos de Office, né? No sentido assim, acho que o primeiro passo também, a gente aqui em São Paulo, no Rio, principalmente, já deve ter visto alguns imóveis, né, da companhia. Eu lembro que alguns que estavam em retrofit, eu falei, olha lá, né? Isso aí. Olha a placa lá e tal. A São Carlos, às vezes, você que está assistindo trabalha, né, e não sabe, um edifício, né? Então, entender um pouco do trabalho que vocês fazem, né? E um pouco do DNA mesmo, assim. O DNA talvez seja um DNA de não só ter esse retorno, essa rentabilidade, mas também em algum momento buscar liquidez, caso tenha essa alternativa no prazo, né, do ativo como um todo. Não, tá ótimo. Bom, vamos lá. Acho que assim, né, a São Carlos, né, mais especificamente o segmento de office, né, que a gente chama, que é o nosso segmento de investimento, né, e administração de prédios comerciais. Hoje é assim, o principal driver aí da companhia, né? A gente hoje tem 75% do nosso portfólio, da nossa receita, vem desse segmento de office, né? Foi onde a gente começou. E a São Carlos, ela tem uma forma de operar bem particular nesse segmento, tá? Por quê? A gente, ao longo desses últimos anos, a gente sempre buscou fazer aquisição de ativos onde a gente enxerga um potencial de valorização, tá? Então, não é simplesmente ir lá comprar um prédio que já gera renda e a gente vai ficar só colhendo a renda daquele imóvel. Não. A gente fala, poxa, vamos identificar um imóvel onde a gente vê que ele tem potencial, mas ele está subvalorizado. Então, ele pode, de repente, ser retrofitado, ou ele está mal, o condomínio está sendo mal gerenciado, ou você tem, sei lá, uma questão de vacância naquele prédio. Então, assim, a gente identifica esses ativos e a gente faz o que a gente chama de modelo de value add. Como é que eu adiciono valor nesses ativos, né? Fazendo gestão ativa. Então, a gente tem... Hoje, a São Carlos acho que é uma das maiores empresas em retrofit de prédios comerciais no Brasil, né? A gente já fez dezenas de prédios, né? Porque muitas vezes é um prédio que tem uma localização muito boa, mas ele ficou mais antigo e hoje, né, as pessoas acabam preferindo buscar outros, né? Então a gente faz um retrofit, reposiciona aquele ativo, aumenta o preço de locação, valoriza o ativo e depois a gente vende. Né? Então é isso que a gente chama de modelo de value add, ou de adicionar valor, digamos assim. Quando vocês dizem value add, assim, a gente... olha muito para equity, né? Para as ações, e tem aqueles modelos de EVA, enfim, né? De criar valor, né? Para a companhia. Quando você fala disso, você tem um histórico mais ou menos do que você cria de valor, né? Num retrofit ao longo do tempo, por exemplo, eu estava alugando por tanto, depois do retrofit eu alugo tanto, ou a TIR desse projeto, enfim, como traduzir isso em números? Então, a gente acaba olhando assim, primeiro que a gente olha tudo muito a nível de projeto, né, então assim, e a gente sabe que a gente foi bem sucedido quando a gente vende e não quando a gente compra, né? Porque comprar é fácil, o negócio é ganhar dinheiro na venda, né, então a cada projeto, a cada prédio que eu compro e eu faço toda essa gestão ativa, na hora que eu entendo que tá o momento ideal de vender, na hora que eu vendo, eu vejo quanto que eu gerei de retorno naquele projeto. Mas assim, se a gente pegar assim, historicamente, né, assim, a nossa carteira de projetos, né, que a gente hoje já... entre o que a gente já comprou e o que a gente vendeu, na média, a gente entregou de retorno nesses projetos algo em torno de 25% ao ano, né? Que é bastante bom, né? Isso, enfim, líquido de imposto e etc. Então, assim, em linhas gerais, assim, é o quanto a gente tem conseguido entregar, né? Cada vez que a gente faz uma aquisição dessa. E aí, voltando para o portfólio, assim, o que é o tamanho hoje do portfólio?
E depois a segunda pergunta é sempre curiosidade, né? Onde que citar alguns exemplos de ativos aqui em São Paulo, principalmente. Tá, bom, hoje a gente tem uma carteira de 18 imóveis, tá? Praticamente 70%, 60% Rio, 40% em São Paulo, tá? Aqui em São Paulo a gente tem imóvel ali na região da Paulista, tá? Bem na Paulista mesmo. Um outro, a gente fez foi até um exemplo Paulista, que número você lembra mais ou menos? No meio da Paulista? Eu não vou saber. No meio da Paulista. Pertinho do MASP. E quando você diz imóvel, é imóvel mesmo, né? Assim, tem muita pessoa física que compra uma laje. Não. A gente busca comprar imóvel. Só quando a gente não consegue, é um ótimo negócio. Mas assim, 90% dos nossos prédios são 100% nossos. Até porque você faz a administração. Eu quero fazer a administração e eu não quero ter problema na hora de aprovar as melhorias, reformas e assim vai. Então, aqui em São Paulo, a gente tem imóvel na região ali da Paulista, na própria Paulista. A gente tinha um na Santos, que foi até um caso bem também interessante. A gente comprou há 2 anos atrás, mais ou menos, um prédio na Alameda Santos. Tava já meio, assim, ultrapassado, digamos assim. A gente fez todo um retrofit e vendeu esse prédio no final do ano passado, tá? Praticamente todo ocupado ali, foi também uma transação muito boa. A gente tem prédios também ali espalhados na região da Chucre Zaidan e Chácara Santo Antônio. Tá. O nosso prédio mais icônico, digamos assim, é o EZ Towers, né, que foi um prédio que foi construído pela EZTEC, são 2 torres, a A e a B. A é da São Carlos, é um prédio AAA, enfim, super moderno aí, e atende a todos os pré-requisitos aí do ponto de vista de sustentabilidade. Esse prédio também é nosso, e temos outros ali na região. E no Rio de Janeiro, a gente tem tanto na região da Praia de Botafogo, quanto na região do centro da cidade também. Tá, muito bom. E quando a gente fala um pouquinho sobre, já entrando um pouquinho de valuation, né? Como tem um percentual grande, né, dos ativos ou da receita da companhia concentra no office, um pouquinho disso, né? Como você vê em termos de precificação desses ativos, né? Assim, contabilmente ou, enfim, em termos comerciais, porque uma coisa é o valor de mercado, né? Aí você tem dezenas de variáveis que acabam afetando o valor de mercado, né? Às vezes risco de mercado, enfim, curva de juros. Mas como você vê o valor dos ativos? Porque depois eu tenho uma outra provocação que acho que todo mundo deve fazer para você. Mas primeiro começando pelo valor dos ativos, especificamente que, como você falou, são regiões aqui em São Paulo, principalmente também no Rio, talvez muito bem valorizadas e até bem acima da média aí, ou nacional até dessas cidades, né? É verdade. Bom, contabilmente falando, como você perguntou, né? Hoje, no balanço da companhia, esses ativos eles estão marcados a valor histórico. Né? Então, o quanto eu comprei e todos os investimentos que eu vou fazendo e a depreciação que eles vão sofrer. E é só curiosidade, contabilmente vocês... A hora que você coloca ele para venda, ele sobe ou não? A gente só vai saber a hora que passar no DRE mesmo, a hora que você vende. Exato. Tá. O que eu faço eu mudo a classificação contábil. Eu tiro ele de propriedade de investimento e jogo em propriedade mantida para venda. É só uma questão bem contábil ali. Não mudou. Mas não passa em resultado, não faz nada. Só a hora que vender mesmo. Exato. E aí, beleza, isso aqui é valor histórico, quanto eu paguei, o que eu fui colocando de investimento lá. Mas beleza, e quanto vale de fato? Então, pra gente ter esse número, anualmente a gente contrata uma empresa especialista em fazer avaliação de imóveis, né? Uma dessas grandes aí que a gente conhece, tá? E essa empresa, ela faz a avaliação de todo o nosso portfólio, tá? Então, hoje, se eu olhar, por exemplo, quanto tá bucado no meu balanço, eu tenho lá 2.400, mais ou menos, hoje de ativos dentro da companhia, mas o valor de mercado, né? O valor justo, digamos assim, desses ativos, né? Quanto hoje eles valem, de fato, é um valor atualizado, digamos assim, a gente está falando de algo em torno de 3.800, mais ou menos, né? Tá. E aí a gente, toda vez que a gente vai vender esses ativos, né, quando a gente completa o ciclo, a gente sempre compara o preço que a gente está vendendo com esse preço em que ele foi avaliado, né? Então, isso acaba sendo ali vamos dizer assim, um benchmark para a gente, né, para não dar muito desconto em relação ao que ele vale de fato, tá? E aí, acho que é algo, até pegando um pouco do gancho aqui, né? Acho que é algo bem interessante até pra gente falar. Quando eu pego hoje esse valor justo, né? E tiro quanto eu tenho de dívida no meu balanço e divido pela quantidade de ações que eu tenho, eu diria hoje que o meu
a minha ação deveria valer R$57, né? E hoje ela é negociada a R$24 em bolsa, né? Então, a gente acaba vendo que hoje a nossa ação, ela tem um desconto relevante enquanto ao preço justo, digamos assim. Claro que você pode ter um desconto em relação a isso, né? Obviamente, mas assim, não 60% de desconto, né? Então, a gente acaba entendendo que tem uma oportunidade aí quando você olha o valor da ação e o quanto de fato esses ativos valem, né? Tá. Até eu ia deixar esse tema para o final. Né? Me antecipei. Para criar curiosidade aqui. Mas já falando disso, você tem mais ou menos um que é um histórico desse desconto e segundo, ou do que seria um padrão para a indústria? Eu vou pegar aqui um exemplo, não sei se é tão aplicável, mas a gente tem o famoso desconto de hold, né, em algumas holds, né? Então, tem algumas holds que são negociadas com 50% de desconto e tem umas que são negociadas com 5%. A gente sabe que tem algum desconto. Mas sabe também que quando bate esses exageros, né, é o momento de muito mais de comprar do que de vender, né? Digo, por investidor, né? Como é que você vê esse tamanho desse desconto assim? Ou você acha que é a opinião própria mesmo, né? Não é um call aqui, né? Ou você acha que é um fator muito pesado de macro que a gente está vivendo agora no momento, curva de juros abrindo, enfim? Tá. Não, assim, acho que é razoável você assumir que existe um desconto. Até porque em cima desse valor, muitas vezes você não tem, por exemplo, pagamento de imposto, né? Quando você vende o imóvel, às vezes acontece a gente ter pagamento de imposto, né? Nem em todos os casos, mas alguns têm. Então, seria razoável você assumir até um desconto para esse valor justo, né? Mas assim, acho que não 60%, você não vai pagar 60% de imposto, né? Na média ali, você às vezes paga 15, 20, enfim, depende um pouco do teu planejamento tributário. E historicamente falando, a gente, acho que eu não lembro da gente ter operado, digamos assim, com um desconto tão grande. Acho que ano passado foi um ano muito estressante, digamos assim, né? A gente tinha aí todo o tema macro e você tinha um tema também de pandemia, né? Que teve um impacto no nosso negócio. Sim. Então, a gente acabou tendo um desconto aí mais para uns 70%, 75%. A ação chegou a bater R$12 e aí ela veio se recuperando. Mas, assim, historicamente, a gente deve ter um desconto aí na ação de uns 30%, mais ou menos. Assim, tá? Um desconto médio aí, tá? Por isso que a gente acha que hoje os 60% estão um pouco esticados aí em relação ao que a gente vê de desconto médio histórico. Tá? E quando você fala do Office, eu acho que tem, minha opinião, né? Depois eu vou ver se eu estiver errado, mas sim, principalmente olhando para o lado dos fundos imobiliários, a gente vê uma liquidez muito grande, né? Dessa classe desse segmento, né? Então, estão extremamente capitalizados, estão procurando ativos, eu não sei se tem tanto ativo assim, né? Quem que é hoje o principal interessado por comprar um ativo de vocês? Assim, são os fundos imobiliários? Tem outros players? Para quem você acaba vendendo um ativo, principalmente na parte de office? Tá. Olha, assim, a gente tem aí diversos perfis de compradores, né? Às vezes pode acontecer de você ter um perfil mais patrimonialista, às vezes famílias, né, que tem interesse em comprar esse tipo de ativo, até porque, assim, acho que o principal interessado em comprar nosso ativo é aquele cara que quer renda, porque o ativo, ele já tá, digamos assim, tudo que tinha para fazer ali tá feito e ele já tá ali num nível muito bom de renda, digamos assim. Então, você tem, às vezes, né, um perfil mais patrimonialista, famílias, etc. E os fundos imobiliários também, tá? Ano passado a gente fez uma transação onde a gente vendeu 4 ativos, né, para um fundo do Quineia, né, que estava, enfim, montando um novo fundo de tijolo, digamos assim, de office, né, que a gente chama. Então, o fundo imobiliário acaba sendo, sim, um bom comprador. E às vezes acontece, ano passado e esse ano, a gente vendeu 2 ativos para um órgão público, né, que queria colocar lá um instituto e etc. Comprou um prédio nosso aqui no centro de São Paulo e no início desse ano comprou um no centro do Rio, né? Então, assim, varia um pouco, mas eu diria que é sempre o cara mais patrimonialista, o cara que tá olhando mais pra renda mesmo, né? Que acaba sendo aí o grande comprador. E hoje também o que a gente tem visto um pouco, né? Mas isso acho que é mais uma novidade, né? Dependendo da localização do ativo, a gente tem visto também o interesse de incorporadores, né? Então, ano retrasado, a gente vendeu um prédio aqui na 9 de julho, para uma incorporadora, que vai fazer uma conversão de uso, inclusive, né? Na 9 de julho. E no Rio também. No Rio a gente tem hoje, no centro do Rio, né? Na 9 de julho, onde? Aqui perto da Gabriel? Você lembra? Na 9 de julho, esquina com a Renato. Tá.
A gente tem um prédio, tinha um prédio ali, a gente vendeu. Era de você, né? Na verdade, ali, a gente fez um retrofit. Ali, né? Ali, na verdade, está virando uma avenida, né, de novos prédios ali, residenciais, enfim. Então, isso acaba também, hoje, tem gerado bastante interesse, né, em função da localização, muito de São Paulo, né, assim, acho que tem uma demanda grande aí por residencial. Mas é isso, assim, acho que normalmente é quem quer já o ativo bem estabilizado, digamos assim, né? Gerando renda, assim, esses acabam sendo. E FI também, né? Acho que FI, a gente ano passado viu aí o segmento de shoppings aí mais quente, digamos assim, né? Sim. Depois segmento logístico também muito quente. Acho que agora também tem aí a tal da renda urbana entrando também, né? Na onda. Então tem saído aí alguns fundos de renda urbana. E acho que office está voltando, né? A gente está vendo aí o mercado se recuperando bastante, né? Acho que é inevitável dizer que a gente sofreu na pandemia, né? Ano de 2021, 2022 ali, foram anos difíceis, né? Porque você teve aí todo mundo indo para casa, a história do home office, o trabalho híbrido, né? Mas acho que desde o ano passado, o mercado vem se recuperando bastante, tá? Até acima do que a gente imaginava. Esse ano também está sendo um ano muito bom de locação, né? Acho que esse negócio de trabalho híbrido, home office, meio que acabou isso. No final, o presencial tá voltando muito forte. O pessoal deve fazer híbrido que nem eu faço, né? Eu faço home de sábado a domingo e aí faço office de segunda a sexta. De segunda a sexta, Eu também, coincidência, né? O pessoal pegou bem esse híbrido. É verdade. Mas a gente tá vendo já desde o ano passado, o mercado se recuperando, acho que a gente está vendo, acho que um movimento interessante de expansão das áreas por parte das empresas. Era algo que a gente não via há algum tempo, né? Assim, de fato, a empresa tem um andar, ela quer pegar um outro andar no mesmo prédio. Então, eu acho que isso é muito positivo, porque o que aconteceu num primeiro momento foi que muitas empresas reduziram as áreas, né? E depois que as pessoas foram voltando, ou era o híbrido, ou era lá enfim, fazer aquela rotação, então não precisava daquela área toda, né? Sim. Mas agora que está todo mundo de fato voltando, e acho que as empresas também estão muito preocupadas com a questão dos espaços de convivência, né? Ter um ambiente agradável para os funcionários voltarem, então com isso às vezes você demanda mais área. Então a gente está vendo um movimento aí bem bom, enfim, de demanda de locação mesmo. Isso acontecendo muito em São Paulo. Até esse prédio que a gente tem na região da Paulista, que a gente também fez um retrofit, a gente veio alugando ao longo do ano passado, enquanto fazia a obra, e a nossa projeção esse ano era terminar de ocupar mais para o final do ano, e tudo indica que a gente deve ocupar o prédio agora no meio do ano, já 100%. Na região da Chucre ali também, onde a gente tem o EZ, a gente também está vendo um movimento bem bom. E Rio de Janeiro também. É o mercado mais difícil, né? O Rio. Mas a gente também tá vendo aí uma movimentação interessante. Muito no centro que você tem mais vacância, né? A região da Praia de Botafogo, Zona Sul ali, como não tem mais oferta, né? Então, você acaba tendo uma vacância bem baixa ali. Mas, assim, acho que o momento desse segmento é muito positivo, assim, né? Estamos aí numa recuperação muito boa. Que continua assim. A minha provocação agora é pra perder a amizade, né? Não sei com quem. Acho que eu falo com você, Antônio. Antônio tá aqui nos bastidores. Que é o seguinte, a gente vê algumas transações do lado de vocês, do lado de fundo imobiliário. Acho que eu falei com vocês no almoço, né? E aí fala assim, pô, mas todo mundo faz bom negócio, né? Então assim, é o vendedor fazendo um baita negócio e o comprador fazendo um baita negócio, né? Daí eu falei assim, pô, mas na real... Não existe isso, né? Ou alguém se deu bem, né? Ou o vendedor vendeu muito bem, ou o comprador... E aí parece... Existe isso, né? Como é que essas transações acontecem, estão chegando a taxas que realmente é atrativa para o comprador, para o vendedor, né? Porque para mim, assim, quando tem um IPO, por exemplo, né? Acho que 99% dos casos quando tem um IPO, quem está se dando bem é o vendedor, né? Não o comprador. O comprador vai descobrir isso depois de 5, 10 anos, né? Os últimos não foram bons. Mas como é que você vê os preços que estão saindo, né? Em termos de vocês, vou colocar aqui um pouco nessas últimas vendas, no lado de preço e o comprador que tem demanda, né, agora nesse mercado.
Bom, assim, acho que, né, é claro que a gente busca sempre fazer ótimos negócios, né? Não vou falar que a gente acerta 100% das vezes, né? Já aconteceu, às vezes, de ter um imóvel ou outro que a gente comprou e não teve um ganho expressivo na hora de vender, né? Ou até vendeu ali abaixo do valor que a gente gostaria. Isso pode acontecer. O mais importante é errar nos menores, digamos assim, né? Mas, assim, isso pode acontecer, tá? Assim como na própria Best Center, a gente comprou terrenos, às vezes, em cidades que a gente acreditava, depois a gente vendeu o terreno, né? Acho que o importante é você saber a hora de você sair também, né? Então, isso é importante. Não significa que a gente acerta sempre, mas acho que a gente tem que acertar mais do que erra, digamos assim, né? Assim, Marcos, a forma que a gente tem de medir se é um bom negócio realmente é comparar com o valor de avaliação, tá? Porque, assim, essa análise, esse estudo é feito por uma empresa independente, que é especialista nesse assunto, que na hora de avaliar, avalia o nosso, avalia de concorrentes nossos também. Então, a gente entende que hoje eles têm ali a melhor avaliação daquele imóvel, tá? E como a gente faz isso uma vez por ano, ativo a ativo, a gente sabe exatamente quanto vale esse ativo. Então, toda vez vamos vender um negócio, né? Apareceu uma oportunidade aqui. A nossa régua é sempre assim, a quanto está avaliado. A gente até tenta puxar o preço para cima, tá? Mas a gente busca sempre como parâmetro, digamos assim, o valor de avaliação, tá? Isso pra gente é por onde a gente olha, tá? O tempo passou rápido e a gente nem falou do residencial ainda, Legal. Né? Então a gente tem mais 5 minutinhos para falar do residencial. Eu acho que mais entender o que é o modelo de negócio, né? E também do potencial. E acho que o terceiro, mais assim, minha curiosidade, se vocês vão investir nesse negócio, né? Que assim, é um negócio pequeno, um pouco representativo, ou estão mais assim, entre aspas, entre nós aqui, não é uma crítica, mas assim, testando o modelo, como é que vocês veem esse... Não, assim, acho que da mesma forma que em 2011, né, a gente olhou para a Best Center e viu, né, o potencial do mercado de strip malls, né? A gente, em 2021, também estudando o mercado, a gente acabou identificando esse mercado que nos Estados Unidos é muito grande, que é o mercado de locação residencial de forma profissional, que é o multifamily lá, né? E a gente falou, poxa, isso não tem no Brasil hoje, né? Hoje já até tem algumas empresas fazendo, tá? Mas é um negócio muito incipiente, é muito pequeno. E a gente falou, acho que vale a pena a gente olhar e testar, tá? Lá em 2021 apareceu uma ótima oportunidade pra gente, que foi comprar um prédio inteiro para locação. É difícil você encontrar um prédio residencial 100% para locação, porque os incorporadores fazem para vender, né, as unidades. E aí apareceu essa oportunidade, é um prédio na Vila Olímpia, na Gomes de Carvalho. A gente comprou e a gente literalmente está realmente aprendendo, tá? É um negócio assim, a gente ainda não tem, assim, acho que uma grande conclusão da tese, se é algo que a gente vai seguir ou não. Por enquanto, a gente já teve alguns aprendizados lá. A gente pegou ali um primeiro ano que foi um ano ainda de pandemia, São Paulo estava muito vazio, né? E a região ali é muito voltada para o morador que quer estar próximo da Faria Lima, ali do centro financeiro. Sim. Então, assim, a gente acha que hoje está muito mais ali aprendendo, né? Pilotando esse projeto para daí a gente entender se faz sentido replicar ou não. Tá. Muito bom. Pô, Fê, passou muito rápido. Fernanda Naveiro diretora de finanças, né? Financeira da São Carlos. Deixa o contato, o seu contato, ou de RI, ou o site, como encontrar vocês. Legal. Bom, o nosso e-mail principal é o ri@scsa.com.br, né? Também deixo meu e-mail aqui, fernanda.naveiro@scsa.com.br. A gente tem o Anthony, que é o nosso gerente de RI, que está aí à disposição, e o nosso site, scsa.com.br/ri, para olhar, consultar, enfim, a gente está aí sempre com material bem aí novinho no site, está sempre trazendo bastante coisa atualizada. Temos os nossos calls de resultado trimestrais também. E lembrando, vamos pagar dividendos agora na próxima semana. Exato, Dia 31 a gente paga R$100 milhões em dividendos. Isso que eu queria, só para terminar, assim, como é que tá a política? Lógico que esse aqui foi aprovado já, né? Isso. Mas como é que tá a política de vocês de remunerar o acionista, enfim, só para reforçar esse ponto? Tá. Bom, a gente tem uma política, a nossa política é o mínimo por lei, que é o 25%, tá? Mas a gente agora tá aí realmente com uma cabeça de ir retornando esses ganhos pro acionista, tá? Então, a ideia aqui é a gente tornar pagamento de dividendos algo um pouco mais frequente, tá? A gente aprovou aí esses 100 milhões, isso foi acima do mínimo dos 25%, a gente tá pagando 33%, tá? 100 milhões em termos de valor de mercado...
Quanto que tá rodando hoje a empresa? 1.300 mais ou menos. Tá dando uns 7% de dividend yield. Tá. Então, acho que a ideia é essa aqui, a gente ir gerando esses retornos e devolvendo esses ganhos aí pro acionista. Tá? Então, fiquem de olho aí que eu acho que vale a pena. Boa, excelente. Pô, muito obrigado, muito gentil. Obrigada, Marco. Mandar um abraço ótimo papo. Pro Anthony que tá aqui nos bastidores. É, isso aí. Vamos marcar novos encontros, né? Vamos sim. E deixem sempre, anotem, né, pra entrar lá no site de RI pra se inscrever, receber os alertas, enfim, acompanhar o trabalho do time. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, gente. É isso aí, pessoal. A gente esteve aqui com a Fernanda Naveiro, que é diretora de finanças da São Carlos, SCAR 3, né? Lembre de acompanhar o site, né, os documentos oficiais, e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau.